Vamos dar continuidade às práticas abusivas que podem existir no relacionamento paciente-profissional. Nós estamos comentando aqui as previsões do Código do Consumidor, que estabelece que são nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. O que se pretende com essa cláusula é evitar as injustiças, os abusos, as desvantagens que prejudiquem o consumidor paciente. Não se pode aceitar situações, cláusulas que, por exemplo, definam que o paciente, caso interrompa o tratamento, terá direito à devolução de valores apenas depois de 2 anos, de determinado prazo, contado a partir da data em que manifestou a sua vontade de parar o tratamento, por exemplo. Trata-se, evidentemente, de uma cláusula abusiva, em desfavor do consumidor paciente. Assim, na continuidade, nós veremos lá que no inciso 6º, que não são nulas as cláusulas que estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. Conforme dissemos em vídeo anterior, eventual inversão do ônus da prova pode ser decretada pelo juiz em favor do paciente e não ao contrário, em desfavor do paciente. Outras nulidades seriam aquelas que deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor a realizar a sua parte. Ou seja, o profissional poderia concluir ou não o seu trabalho e o paciente seria obrigado a arcar com a sua responsabilidade, que seria o pagamento. Há nessa hipótese um abuso, um desequilíbrio, uma iniquidade em favor do dentista e em desfavor do paciente consumidor. E essa previsão é nula. Com base em tudo que falamos em outras oportunidades a respeito do orçamento, são nulas também as cláusulas que permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral. Conforme comentamos em outro vídeo, cujo tema foi o orçamento, uma vez aceito, o orçamento tem que ser cumprido e eventual variação de valores somente pode ocorrer mediante nova negociação, mediante novo acordo, ainda com base no equilíbrio, na equidade. São consideradas nulas de pleno direito cláusulas que autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que esse direito, igual direito, seja conferido ao consumidor. Eventuais previsões de cancelamento de contrato podem existir, desde que preservem o igual direito ao dentista e ao paciente, com equilíbrio de oportunidades e equilíbrio econômico, sempre com o mesmo foco no equilíbrio, na equidade. São tidas também como nulas de pleno direito as cláusulas que obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança da sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor. Em síntese, tudo que é oportunizado para o profissional também deve sê-lo para o paciente. Deve ser em igual medida. Tudo que se concede ao profissional tem que se conceder ao paciente. Estaremos, caso haja desequilíbrio, estaremos diante de uma iniquidade, de uma nulidade. Há também nulidade em cláusulas que autorizem o fornecedor a variar unilateralmente o conteúdo do contrato após a sua celebração. O pacto feito somente pode ser alterado mediante nova vontade de ambas as partes, paciente e profissional, sem que haja favorecimento para alguma delas. Vamos sempre persistir no nosso caminho das boas práticas. É preciso que você entenda que tudo que nós dissemos aqui, você pode entender que está objetivando, se está preservando que haja um equilíbrio entre o paciente e o profissional. A relação paciente-profissional, ela deve ser uma relação equilibrada e para que não haja deslocamento de vantagens ou de desvantagens em favor ou em desfavor de uma das partes.
Normalmente, quando isso acontece, é o profissional que que tenta obter alguma vantagem em relação ao paciente. E essas cláusulas, o fornecedor de serviço, no caso o profissional, quando ele faz essas cláusulas de desequilíbrio, quando ele tenta obter aí uma vantagem, uma posição mais favorável em relação ao consumidor, essas cláusulas são tidas como nulas de pleno direito, ou seja, é como se elas não tivessem sido escritas. Então, o que nós temos que sempre é que pautar as nossas condutas profissionais pela legalidade, pelo equilíbrio, pela ética.